Olá, eu sou Alexandre. Eu vou falar sobre o VLT em português, medindo a amplitude do vocabulário de falantes de herança. Nos Estados Unidos, há um número cada vez maior de falantes de herança de português brasileiro, principalmente no estado de Massachusetts. E o que é interessante sobre esses falantes é que eles apresentam uma variabilidade grande no nível de proficiência. No entanto, nós não temos um teste que seja objetivo, confiável e rápido para medir a proficiência desses falantes. Então, por exemplo, para fazer pesquisa com esses falantes ou para colocar eles em diferentes níveis de aulas de língua portuguesa, geralmente os departamentos eles utilizam testes que não foram validados ou eles utilizam testes que não são objetivos, ou seja, não existe um consenso sobre qual teste usar ou como medir a proficiência de falantes de herança. Então, por isso, nós do Laboratório de Psicolinguística da UFMG e o Departamento de Espanhol e Português da UMass, nós criamos um teste de vocabulário para a língua portuguesa. O VLT, ele é um teste de vocabulário que leva em consideração a frequência das palavras. Esse teste foi criado por Nation em 1990 e é um teste que rapidamente se tornou muito popular em ambientes educacionais, principalmente devido à sua execução fácil e rápida. E além de ter uma execução fácil e rápida, é um teste que mostra uma alta correlação com testes mais famosos, ou seja, com testes que exigem uma testagem mais extensiva, o que mostra a validade do VLT. Então, o objetivo do presente trabalho é medir a amplitude de vocabulário dos falantes de herança usando o teste que nós criamos, o VLT. O outro objetivo é comparar os dados dos falantes de herança com os dados validados com os falantes nativos. Então, para isso, nós criamos o nosso teste, o VLT. O nosso teste tem 5 bandas, cada banda representa uma frequência diferente, ou seja, o nosso teste cobre as 5.000 palavras mais frequentes da língua portuguesa. E como vocês podem ver na foto, os participantes eles tinham 13 minutos para terminar o teste. E nós colocamos esse limite porque durante a fase de validação, nós validamos o teste com mais de 100 falantes ah, nativos da língua portuguesa, e nós observamos que os falantes nativos demoravam, em média, 13 minutos para terminar o teste. Então, por isso, os falantes de herança também tinham um limite de 13 minutos para terminar o teste. Ah, nós fizemos o teste com 13 falantes de herança de português brasileiro. Eles eram alunos da UMass e eles estavam em cursos de língua portuguesa, ah, cursos intermediários e avançados. Ou seja, eles tiveram mais de 2 anos de instrução formal na língua portuguesa e eles são considerados como alta proficiência, dado o nível que eles estavam. Então, como vocês podem ver na figura número 1, essa é a validação do VLT com os falantes nativos. Essa barra azul representa o acerto total, 91%, e a barra vermelha representa o erro, 8%. Ou seja, é um teste que é fácil para para falantes nativos de português. Se a gente assume que os falantes de herança têm uma proficiência similar aos falantes nativos do português, eles deveriam apresentar um padrão similar a esse, que nós estamos vendo na figura número 1. Mas olhem a figura número 2. A figura número 2 é o número de participantes falantes de herança e suas proficiências de acordo com o VLT. Ou seja, dos 13 participantes, 7 participantes foram avaliados como de alta proficiência, segundo o nosso teste, e 6 foram avaliados como baixa proficiência, o que contradiz o status desses falantes, o status prévio de proficiência desses falantes. E na figura 3, nós temos a proporção de acerto por banda de frequência. Ou seja, a banda número 1 e a banda número 2 é relativamente fácil para os falantes de herança, mas a banda 3, 4 e 5, elas são mais difíceis. Por exemplo, a banda 5, os falantes de herança tiveram uma porcentagem de acerto de 48%, o que é bastante baixo. Considerações finais.
Na fase atual desse estudo, estamos verificando a validade do teste para falantes estrangeiros bilíngues inglês-português, de alta proficiência em português brasileiro, em situação de imersão no Brasil. E também acreditamos que o conjunto dos dados, depois da, da, desse processo de coleta de dados, nós acreditamos que o conjunto de dados nos demonstrará se o VLT não seria um instrumento efetivo para avaliar os falantes de herança, como tendemos a interpretar os dados coletados nesse grupo, ou se o VLT criado, apesar de validado por falantes nativos, não seria um instrumento válido para avaliar a proficiência do português brasileiro como uma língua adicional. Obrigado.